Meus queridos, acolho os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Este é o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Nós estamos vivendo esse tempo desde a última quarta-feira, e a Quaresma é um retiro espiritual muito intenso, no qual nós temos a oportunidade de entrar com Cristo no deserto. Onde é esse deserto? O deserto no qual nós somos convidados a entrar com Cristo é a nossa própria intimidade, a nossa própria interioridade. E dentro de nós vamos encontrar muitas imperfeições, e junto de nós vamos perceber tantas tentações que vêm do inimigo de Deus. É no deserto da nossa interioridade. 40 dias, 40 noites, Jesus esteve nesse deserto para ter um encontro com Ele mesmo e para superar a sua humanidade. A humanidade que Ele assumiu é uma humanidade frágil, mas Ele, como Deus e Senhor, Ele vence a fragilidade das tentações e assim nos possibilita, nós também que somos frágeis, vencermos também aquilo que não vem de Deus. O número 40 não consta somente nesses trechos do Evangelho em que Jesus se ausentou e foi tentado pelo diabo. O número 40 é um número muito recorrente na Escritura. Em algumas passagens o padre vai relatar algumas. Vamos lá para Gênesis capítulo 7, versículo 8. Depois que Deus fez toda a obra da criação, nós ouvimos a leitura de hoje, o homem cometeu o pecado original, e depois do pecado veio uma bagunça, uma desordem na criação, a ponto de Deus perceber que não tinha mais jeito de corrigi-la. Chegou um momento, Deus disse: eu vou destruir tudo, porque não deu certo. Mas Deus, Ele, como nos diz o texto de Gênesis capítulo 7, versículo 8, Ele achou graça em um homem, ou seja, em um homem Ele viu a justiça e a santidade, e este homem era Noé. Em meio a tanta perversidade e desordem, em Noé Deus desiste de destruir a criação. Acontece que a desordem Ele vai destruir com o dilúvio. São 40 dias e 40 noites de dilúvio. A desordem é destruída e a justiça e a santidade sobrevive. Assim acontecerá no fim dos tempos, quando Jesus voltar, destruirá a bagunça da criação, e aqueles, os benditos filhos do Pai, participarão da vida eterna. 40 significa então purificação. Nós vemos outros textos lá no livro do Êxodo, no capítulo 15 em diante, nós vemos que o povo que estava escravo no Egito, Moisés lidera o povo, liberta o povo da escravidão, fogem. Quando passam o Mar Vermelho adiante, o povo, antes de chegar na terra prometida, permanece no deserto caminhando 40 anos. O que significa esses 40? Significa a persistência na caminhada. 40 anos antes de chegar na terra prometida. Com toda certeza, muita gente de Israel morreu sem ver a terra prometida. Com toda certeza. E o que significa isso? Nós sabemos na nossa vida, sobretudo a vida familiar, que tem muitas situações que nós sabemos que é a vontade de Deus, que é o ideal, mas nós rezamos e não vemos concretizar-se aquilo em nossa vida. Ora, nós não sabemos o tempo de Deus. O que cabe a nós é persistir na caminhada. Muita gente de Israel não pisou na terra prometida, mas os seus descendentes tiveram a oportunidade de pisar. O próprio Moisés, quando viu a terra prometida, morreu. Não pisou. Foi Josué quem adiante conduziu o povo no lugar de Moisés. Ora, se Moisés, que é santo, ele correu atrás de uma promessa e ele não a viu se cumprir,
quanto mais nós. O que cabe a nós é persistirmos na vida de oração e na comunhão com Deus. O tempo é de Deus, Ele faz do jeito que Ele assim bem entender. O número 40 também está na passagem de Moisés, quando Moisés sobe o monte Sinai, nessa caminhada do deserto, um momento, sobe no Sinai, e no Sinai ele quer ter uma experiência com Deus, Deus ordena que ele assim o faça. Ele permanece em cima do monte 40 dias e 40 noites, chegou ao ponto do povo que ficou lá embaixo esperando, pensar que ele já tinha morrido, né? A ponto de o povo falar, vamos viver nossa vida, porque Moisés morreu lá em cima, e o povo começou a construir ídolos falsos, o bezerro de ouro. Moisés ficou 40 dias e 40 noites para ver a Deus, se preparando. Ora, ninguém consegue ver a Deus se não se preparar para isso. Ninguém. Tem gente muito presunçoso que diz assim, eu não preciso de igreja, eu rezo em casa, eu converso face a face, eu confesso com Deus. É o cara, né? Moisés ficou 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei, porque percebeu-se frágil. E o bacana que não vai nem na igreja é eu e o cara lá de cima, direto, né? Mais santo que Moisés. Ilusão. Ninguém consegue ter intimidade com Deus se não se prepara. Esse é o sentido do tempo da quaresma. Se nós não nos prepararmos com a penitência, nós não teremos o sentimento de comunhão com Deus na Páscoa. Não teremos. Outra passagem que nos relata o número 40, e a última, né? O primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, agora nós estamos na era dos reis. O povo de Israel, em certo ponto da história, começou a ser conduzido por reis, e não mais por patriarcas. E um dos reis, na verdade tiveram mais reis assim, era um rei frouxo, que se chamava Acabe. A sua esposa Jezabel era uma rainha de origem pagã. Então, por meio dela começou a entrar no povo de Israel cultos falsos a Baals, a deuses falsos. Deus suscita o profeta Elias e fala assim, vai lá e fala para eles que se eles não se converterem, eles vão ser extintos. E o profeta vai até ela, vocês estão adorando deuses falsos, e a ira de Deus se derramará sobre vocês. Eu desafio o Deus de vocês. Aí tem aquela passagem do Monte Carmelo, não sei se vocês se recordam. Elias vai lá, e os 40 profetas de Baal não conseguem fazer um milagre provando concretamente a divindade desses Baals, mas Elias consegue. E quando ele prova a divindade do Deus de Israel, o soberano, a rainha fica furiosa e manda matá-lo. Ele sai fugido, e ele entra no deserto fugido da rainha Jezabel, e ele lá fica 40 dias e 40 noites. Na metade do trajeto, ele decide desistir, pediu para Deus a morte, e o anjo disse, que morte o que? Levanta, come e anda, continua. Um grande ensinamento para nós. Nós temos 40 dias da nossa existência para percorrer. Quantas situações nós caímos na mesma experiência de Elias, de querer parar na metade. E os anjos de Deus nos diz, cumpra a sua quaresma existencial. Você tem uma missão, levanta, come, se alimenta, se fortalece. E ele obedeceu ao anjo. Depois de 40 dias ele teve a experiência de Deus, que não veio no terremoto, não veio no fogo, não veio, mas veio na brisa suave. Enfim, meus queridos, o 40 significa experiência de vida, enfrentamento da vida, enfrentamento de nós mesmos, porque às vezes nós mesmos somos nossos próprios inimigos. É o que nos relata o livro do Gênesis, que hoje nós ouvimos a primeira leitura. Infelizmente foi feito o texto breve e cortou parte do texto, da importância do texto, né? Mas o texto de Gênesis, ele vai mostrar como entrou na vida humana o fracasso,
Deus fez tudo bonito, belo, perfeito. Os primeiros seres a serem criados foram os seres angelicais. Mas Deus dotou tudo de arbítrio, de liberdade. E quando se tem liberdade, se tem a opção de se voltar contra Deus. Foram o que a terça parte dos anjos fizeram. No ato da criação, a terça parte dos anjos se voltaram contra Deus. E esses nós chamamos de demônios, presidido pelo príncipe deles, que se chama Diabo. Não só se voltaram contra Deus, como se decidiram a destruir tudo que é de Deus. Sobretudo a matéria-prima da criação, a obra-prima, que é o homem. Portanto, nós temos de tomar consciência nessa liturgia de hoje, que nós temos inimigos ferozes, que querem destruir primeiramente a nós, nossos casamentos, as nossas relações, as nossas famílias, e no fim da nossa existência quer nos destruir no inferno. E não são inimigos frágeis, são inimigos fortes, são os demônios. Nós vamos compreender, o diabo, a serpente, viu que o homem vivia na perfeição. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano para a felicidade plena. Não existia no ser humano a marca do pecado, nem a dor, nem a morte, nem a tendência a pecar. Mas o ser humano ouviu a Deus: não coma da árvore que está no centro, que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal, mas coma da árvore que está no meio do jardim, que se chama árvore da vida, dessa vocês podem comer. Deus dava ao ser humano a oportunidade de se elevar até Ele. De fato, a árvore da vida era a árvore dos dons preternaturais. Quando o homem se alimentava da árvore da vida, o homem permanecia imortal. O ser imortal, a imortalidade, é um atributo de Deus. E o homem gozava desse privilégio. Só que quando o homem, por tentação do diabo, decide comer da outra árvore que estava lá, o homem perde a oportunidade, por definitivo, de comer da árvore da vida. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Conhecer o bem e o mal, conhecer a totalidade, ser tudo. Ora, nós não somos o tudo é Deus. Comer daquela árvore significava querer ser Deus sem Deus, que é o que muitos seres humanos experimentam na sua vida. Quem não busca Deus por meio da igreja, no fundo diz a Deus: eu não preciso de você. É a experiência original do pecado de Adão e Eva, tentado pelo diabo. Quando o homem come daquele fruto, entra na alma humana a corrupção do pecado. O pecado habita na alma, e também habita uma outra realidade que se chama concupiscência. O homem se tornou tendente ao mal para todo sempre. Por isso que nós batizamos crianças. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de se encontrar com algum protestante que vai falar para você assim: por que vocês batizam crianças? Elas não. Jesus foi batizado quando era adulto. E o protestante compara aquela criança com a pessoa divina de Cristo, né? Porque Jesus não tinha pecados. Ele não se batizou para receber a remissão dos pecados. Pelo contrário, ele se batizou para santificar as águas que estavam tocando em sua corporeidade, né? O texto que nós ouvimos na segunda leitura, aliás, se vocês se encontrarem com algum protestante que questione o pecado original, na Bíblia dele tem esse texto que nós ouvimos hoje, Romanos capítulo 5, gravem na mente, para quando vier alguém encher o saco, você já tem na mente, Romanos 5, vai ler, né? Olha o que diz o texto: o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. No versículo 19 desse capítulo 5,
É muito bonito esse texto. Olha só o que diz o versículo: como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa condição de pecado. Está claro o texto, né? Como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também é pela obediência de um só que a humanidade passará para uma situação de justiça. Todos pecaram, diz. Isso nós chamamos de pecado original. Quando uma criança nasce, ela não nasce com pecado moral. Um pecado moral é aquele que é oriundo das minhas escolhas. Ela nasce com um pecado original, o herdado de Adão e Eva. E é bem verdade. Observem as crianças, quem tem bebezinho aí, à medida que vai crescendo, já vai percebendo traços de pecado. Uma criança egoísta, uma criança que briga com o coleguinha. Da onde veio isso? Caiu do céu? Não, pecado original. Pecado original. Por isso nós batizamos criança, para apagarmos o pecado. Acontece que apagando o pecado está tudo resolvido? Mais ou menos, porque tem uma coisa que o batismo não apaga, que é a concupiscência, é a tendência a pecar. Por isso nós temos o sacramento da penitência, que é como se fosse um novo batismo. Cada vez que eu estiver em situação de pecado grave, eu vou me lavar no sacramento da penitência. Sabe o que é concupiscência? De maneira muito, numa linguagem muito usual para nós entendermos. Sabe aquela coisa, você sabe que está errado, você não quer fazer, mas você está com uma vontade de fazer, mas você não quer fazer, mas te puxa para lá, você não quer, você fala, não posso, eu viro de lado, mas eu viro de novo, e vai, chega o ponto que você se entrega e faz. Esse arrastar humano se chama concupiscência. É o fruto do pecado, não é o pecado. O pecado é quando você faz, mas aquilo que vai te puxando se chama concupiscência. Jesus, ele não tem pecado e nem concupiscência, mas ele se entrega à tentação, para que, vencendo a tentação na sua carne humana, ele possibilite que todos os seres humanos vençam. Por isso que hoje nós ouvimos no Evangelho, né? O Evangelho começa assim, e é muito curioso isso. Olha só: o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é meio esquisito? Como que o Espírito Santo vai conduzir Jesus para ser tentado, né? O que veio antes desse texto? O batismo. Se você pegar na sua Bíblia, esse texto é o capítulo 4 de Mateus. Se você pegar o capítulo 3, é o batismo. Primeiro Jesus vai ser batizado, o Espírito Santo se manifestará, ele é pleno da graça do Espírito, porque ele é um com o Espírito, ele é Deus, e esse Espírito vai levá-lo no deserto para ser tentado. Por quê? Santo Tomás de Aquino vai nos explicar isso. Não é que Deus quer que a gente se perca, pelo contrário, Deus sabe que se nós não formos provados, nós não crescemos, nós não amadurecemos. Quem é que pode se dizer uma pessoa madura? É uma pessoa que já enfrentou muitas provações na vida. Quem não enfrenta provações, dificuldades, fica cru, verde, não amadurece. Quem é pai e mãe, às vezes é necessária a repreensão, a privação do filho, sim, precisa aprender as coisas. Hoje nós ouvimos muito no meio social, não, a criança se educa a si mesmo. Cuidado. Provação, privação é necessária. Essas situações são necessárias para o nosso crescimento. Jesus sabe disso, o Pai sabe disso, por isso ele entrega pelo Espírito o seu Filho para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus enfrenta a sua humanidade, aquele que é menor do que ele, Jesus, ele nos dá condições também de fazer o mesmo.
Meus queridos, ninguém vence o diabo se não estiver revestido de Cristo. Ninguém. E cuidado, porque o diabo quer destruir, primeiramente a você, a mim. Casamentos, famílias, os filhos. Você precisa se revestir de Jesus o tempo todo. Bobeou, escorregou. A serpente te mostra a ilusão do mundo e depois ela enrosca nos seus pés e dá rasteira em você. E tudo vai por água abaixo. Tudo. Né? Nós na quaresma, nós somos convidados juntos com a igreja a usarmos as armas que a igreja nos dá. Né? Qual a primeira arma? A chamada esmola, que não é um termo muito bom, é melhor substituí-lo por caridade. Eu preciso enfrentar os meus apegos concernentes à posse, aos bens, à avareza, à gula, aos pecados dos olhos, né? Quando nós vemos na carta de São João, a primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo, acho que 17, São João ele vai falar assim, tem 3 tipos de concupiscência. A primeira é a dos olhos. Você vê e quer possuir, você não sabe o sabor que tem. Foi a primeira experiência de Adão e Eva. Eles nunca tinham comido aquele fruto, mas o texto de Gênesis diz assim, que eles pensaram, aos seus olhos ser bom aquilo, né? Eles pensaram que aquilo fosse bom, a sedução do olhar, o querer ter, o possuir, né? A caridade ou a esmola nos faz enfrentar a nós mesmos esta concupiscência, em vez da posse, do apego, a liberalidade, a solidariedade, a gratuidade. Também a provação da carne, né? O pecado maculou a alma humana. Quando nós provamos de algo que causa satisfação, mas nós sabemos que moralmente não é bom, a tendência é buscarmos repetir aquilo. A segunda arma da quaresma, o jejum ou a penitência. Na quaresma você vai ser convidado a fazer penitência de alguma coisa que você gosta muito, até as crianças. O que você gosta muito? Aliás, já devia ter começado, que a quaresma começou quarta-feira. Aí, padre, eu gosto da minha cervejinha, toda tarde minha cervejinha, então escolha a cervejinha. Ai, padre, eu gosto do chocolate, padre, nossa. Ai, o meu Instagram, não vivo sem ele. Escolha aquilo que você tem mais apreço, e você vai ver o quanto você é fraco. Para que fazer penitência na quaresma? Eu faço penitência para Deus. Está fazendo errado, que Deus não precisa de nada de você. Você faz penitência para você mesmo. A quaresma vem nos provar que nós precisamos de Deus. E aí, vou pegar um exemplo. Eu faço penitência de chocolate. É bem na quaresma que você vai ter uma vontade de chocolate como você nunca teve, porque o diabo vai tentar esfregar na sua cara que você é frágil, você é menor do que um chocolate. Tem muita gente por aí que se diz, eu sou livre, eu escolho o que eu quero. Será que é totalmente livre? Olha, minha gente, se nós, às vezes nós começamos a penitência, a gente fracassa, todos nós já cometemos esse fracasso. Se nós somos menores do que um chocolate, e o chocolate nos domina, ou qualquer outra coisa, né? Será que nós somos mais fortes que o diabo? Não é. Por isso que junto da arma da penitência, tem a arma da oração. Você precisa se revestir de Cristo. O que é oração? É você dizer a Deus, eu preciso de você, senão não vai dar certo a minha vida. É isso. E muitas vezes nós deixamos a desejar na nossa vida espiritual. Meus queridos, enfim, que essa quaresma seja frutuosa, uma experiência de nos voltarmos para nós mesmos, perceber o que em nós não é bom. Às vezes a gente tem mania de olhar o outro. Se o meu marido estivesse aqui ouvindo o padre, então o marido não, é você. Se a minha cunhada não sei o que, não, é você. A minha sogra, não, é você.
olhar para nós e vermos, nesse ponto eu posso ser melhor, nesse ponto eu posso ser melhor, e tentarmos ser melhor, para nós e para os outros sobretudo, né? O que eu posso me edificar para que o outro seja mais feliz, né? Que a quaresma seja frutuosa e que o Espírito Santo assim nos ajude, assim seja, amém. Num instante de silêncio, meditemos a palavra de hoje.